Olá pessoal, bom dia a todos vocês. Vamos para mais uma aula no nosso canal do YouTube. Foi solicitada para um dos assinantes aí do canal, né? Essa aula é um checklist para as inspeções elétricas. Então vou apresentar para vocês um checklist do que vocês têm que verificar conforme a 5410, né, em uma edificação no tocante à parte elétrica. Então vamos lá, pessoal, entender como é feito esse checklist. Então, vou apresentar o checklist para as inspeções elétricas, conforme a NBR 5410 e outras normas técnicas que eu vou estar apresentando para vocês. Vamos lá. Primeiramente, as inspeções elétricas, né? As inspeções elétricas, pessoal, elas devem ser realizadas, primeiramente, por profissionais capacitados, né? Qualificados, né? Por profissionais qualificados, capacitados, com experiência e competência em inspeções elétricas. As verificações, né, e seus resultados, eles devem ser documentados em um relatório. Então, quando você fizer as inspeções, você tem que documentar e colocar essas inspeções em um relatório e emitir uma anotação de responsabilidade técnica. E o que é a inspeção visual? A inspeção visual, ela deve preceder os ensaios. Eu só tenho que fazer a inspeção visual? Não. Você vai fazer a inspeção visual e depois os ensaios. Então, a inspeção visual, ela deve preceder os ensaios a ser efetuada normalmente com a instalação elétrica desenergizada. A inspeção visual, ela é destinada a verificar se os componentes que constituem a instalação fixa permanente estão corretos e em conformidade com a NBR 5410 de 2004. Então, é muito importante fazer a inspeção visual. Após a inspeção visual, fazer os ensaios. Após os ensaios de tudo pronto, montar um relatório, classificar a edificação, apontar as não conformidades, né? E fazer as recomendações necessárias. Bom, na verdade, eu criei esse checklist, né, que é um checklist que eu utilizo nas nossas inspeções elétricas na IPT Engenharia. Primeiramente, eu coloco a pergunta: o que deve ser verificado nas inspeções elétricas? Primeiramente, o primeiro passo é verificar se a edificação tem os projetos elétricos, possui os projetos elétricos, diagramas, não é? Por que eu preciso dos projetos elétricos, dos diagramas? Que é o primeiro ponto, o ponto de partida. Com os projetos vai ser possível você avaliar o que foi planejado e se está em conformidade com a NBR 5410. Já que essas inspeções que eu estou tratando nessa aula, lembrando a todos vocês, são inspeções elétricas para instalações elétricas de baixa tensão. O projeto também vai permitir vocês identificarem os quadros elétricos, as ligações, os disjuntores, os condutores e também, muito importante, avaliar a demanda que foi planejada para a edificação. Então, nosso ponto de partida no checklist é verificar o projeto elétrico, entender o projeto elétrico, anotar e observar a quantidade de quadros, disjuntores, a demanda, né? A instalação elétrica como um todo. Esse é o primeiro passo, é o passo inicial de partida. O segundo passo, pessoal, eu coloquei para vocês que é iniciar o processo das inspeções visuais em campo, onde vocês vão verificar se o que foi planejado no projeto está instalado conforme o projeto. Então, nós devemos avaliar se o que foi projetado está instalado adequadamente. Não significa assim, eu vou só verificar se
o que foi instalado o que foi projetado está instalado. Não, você tem que verificar isso e tem que verificar também se foi instalado conforme a NBR 5410. Então, primeiro passo é avaliar se o que foi projetado está instalado adequadamente na prática. Aí eu dou algumas dicasinhas para vocês verificarem. O que nós temos que verificar? Verificar se todos os quadros elétricos encontrados no projeto foram instalados. Será que foram planejados 10 quadros elétricos? Será que foram instalados os 10 quadros elétricos? Porque pode ser, pessoal, que a construtora fez uma alteração no projeto e reduziu o número de quadros. E no projeto final que vocês têm ali, que é o primeiro passo, não consta essa alteração. E aí você já contabiliza o que a gente chama de patologia, uma patologia de projeto, né? Muito importante. Outro ponto, chave de tudo, é observar se os condutores elétricos estão com a seção conforme planejado no projeto. Então, no projeto está falando que um condutor tem que ser de 50 milímetros quadrados, esse condutor tem que estar instalado na prática de 50 milímetros quadrados. Outro ponto, analisar se os disjuntores instalados estão em conformidade com o projeto. Verificar se todos os quadros elétricos e condutores elétricos estão corretamente identificados. Então, você vai olhar quantos quadros elétricos tem, quantos foram instalados, verificar a seção aqui dos meus condutores, se estão em conformidade com o projeto, né? E depois disso tudo, vocês vão verificar a acessibilidade dos quadros elétricos. Não podem estar obstruído. Aqui está errado, tá? É estar obstruído. Eu tenho essa imagem aqui, gente, né, onde um quadro elétrico num apartamento, onde eu fui fazer uma vistoria, o quadro foi instalado fora de um armário, foi planejada a cozinha e colocaram o quadro elétrico dentro do armário, com tampa, fechado. Olha aqui, vocês podem observar. Isso é uma não conformidade, né? Então, essa sequência aqui é importante para vocês. Vocês vão verificar se todos os quadros elétricos, né, no projeto, que consta no projeto, foram instalados, a seção dos condutores, se elas estão em conformidade com aquilo que foi projetado, né? Isso é muito importante. Ainda, continuando no segundo passo, nós devemos, na verdade, avaliar se os dispositivos de proteção contra choque elétrico por contato direto e contato indireto foram instalados. Aqui eu digo para vocês, foi instalado um sistema de aterramento? Foi instalado DR, que é o disjuntor diferencial residual, conforme estabelece a norma? Então, você vai verificar se os dispositivos, a corrente diferencial residual, foram instalados conforme a exigência da NBR 5410 de 2004, em áreas molhadas, né? Em áreas onde tem uma tomada em um ambiente seco, mas atende essa tomada a um ambiente molhado, chuveiros. Eu costumo muito avaliar uma brinquedoteca, né? Onde as crianças estão ali no seu condomínio, área comum de condomínio, né? É muito importante que tenha o DR para proteger caso tenha um contato. Observar se existe o sistema de aterramento, né? A gente chegar no quadro, verificar se tem o barramento de aterramento, se tem um sistema de aterramento. Verificar isso aqui, pessoal, é muito importante, que às vezes você olha, tem um sistema de aterramento, aí na hora a construtora foi fazer o fechamento das tomadas e não passaram o condutor PE, que é o de proteção para as tomadas. É importante, não só a tomada ter os 3 pinos, mas ela ter os 3 pinos e ter o condutor de proteção. Isso vai garantir um bom laudo, porque vai estar garantindo, se isso está existindo e está funcionando, vai garantir a segurança das pessoas, dos animais e da própria instalação elétrica. Vamos agora ao terceiro passo. Terceiro passo
é efetuar testes mecânicos no disjuntor DR, para observar a atuação do mesmo, se ele está mecanicamente e eletricamente atuando adequado. Então, vocês podem olhar aqui nesse quadro, eu tenho aqui o meu DR, onde eu estou circulando aqui. Aqui tem um botãozinho preto, olha, onde está identificado aqui. Então, você tem lá o DR, toca no botão preto e ele tem que fazer o desarme. Esse é um terceiro passo que a gente faz. O quarto passo, né, é efetuar testes operacionais de todos os sistemas elétricos envolvidos. Então, nós devemos avaliar os sistemas elétricos se eles estão operacionais. Sistema de iluminação de emergência, né? Então, eu tenho que acionar o sistema de bomba de incêndio, tem que fazer lá uma simulação para poder acionar a bomba de incêndio, está aqui, são duas bombas de incêndio ali. Acionar o sistema de pressurização da escada, né, das escadas para ver se funciona, testar a bomba de água, testar o sistema de iluminação de emergência, né, efetuar a partida do gerador. Aqui é bom entrar em contato com o responsável pela manutenção do condomínio, porque é importante que você faça essa partida e isso conste em seu relatório final. Então, esses sistemas, está aqui o sistema de iluminação de emergência, um exemplo, está aqui bomba de água, está pressurização e aqui a bomba da piscina. Então, testar operacionalmente esse sistema. Tem duas bombas, então eu vou falhar, eu vou desligar uma bomba para ver se a segunda bomba está atuando. Isso é muito importante, deve constar no seu relatório. Quinto passo. Esse quinto passo, você vai observar visualmente a situação elétrica dos componentes elétricos, tais como os cabos elétricos, os condutores, os disjuntores, os contatores, fusíveis, né? Então, você vê, isso aqui é uma inspeção elétrica que nós realizamos. Aqui a gente já vê visualmente que eu tenho um desgaste desse componente. Da mesma forma, essa contatora aqui, né? Vocês podem observar que ela está em estágio já de derretimento, né? Em função de uma provável sobrecarga, que eu vou falar mais à frente. Então, façam essa observação, né? Visualmente, se o componente eletrônico está inteiro, está nas suas condições adequadas. O sexto passo é aquele passo onde que você vai efetuar os ensaios nas instalações elétricas. E nesses ensaios você vai observar a sobrecarga, o próprio funcionamento de DR, porque o teste que eu fiz de DR anterior, mostrei para vocês, é um teste básico. Nos ensaios, nós temos que fazer um teste mais aprimorado do DR, um teste do isolamento dos condutores, um teste de continuidade dos condutores e testes de tensão aplicada, né, e a medição da queda de tensão nas suas instalações elétricas. Então, para medição de isolamento, você usa o megômetro, para medição de continuidade, um miliohmímetro. Para verificar a sobrecarga, você utiliza a termografia. Para testar o DR, nós temos um instrumento, eu já tenho até uma aula aí no canal do YouTube para vocês, como fazer esse teste com esse instrumento. Então, esse instrumento aqui é o instrumento que testa o DR, ele vai testar o tempo de desarme. Você coloca ele em qualquer tomada onde tem um DR protegendo e ele simula uma fuga, ele registra o tempo de desarme, a corrente de desarme, aqui, por exemplo, nesse exemplo, foi um teste, tempo de 28,7 miliampere a corrente e um tempo de 35 milissegundos. Né? Isso é importante fazer em todas as tomadas que pertencem àquele DR. Fazer a medição da resistência de isolamento, em caso de tensão aplicada até 500 volts, né? Deve ter, no mínimo, uma resistência de isolamento entre os condutores de 0,25 ohms. E a termografia também, ela não consta na norma 5410, mas 5410 estabelece esses instrumentos que eu citei e outros instrumentos que possam facilitar o processo de inspeção elétrica. Está aqui a termografia retirada de um determinado quadro elétrico que vai
Tudo isso sendo feito dessa forma, pessoal, vai tornar o relatório de vocês muito mais profissional, muito mais rico, muito mais seguro para as pessoas, os animais, as instalações elétricas daquele condomínio que você está avaliando. Vamos ao 7º passo. Eu coloquei isso em último caso, por último, por quê? Porque é nesse ponto que vocês vão fazer a classificação da edificação, a classificação das anomalias encontradas e a montagem do relatório final com as não conformidades encontradas. Por exemplo, no seu relatório vai constar qual é o nível da edificação que você está fazendo as inspeções. Nível 1 são para edificações mais simples, né, com baixa complexidade. Por exemplo, casas, galpões, edifícios até 3 pavimentos. Isso a gente classifica lá. Né? Na hora de montar o relatório, eu vou classificar como nível 1, por exemplo, se eu estiver fazendo uma inspeção em uma casa ou se eu estiver fazendo uma inspeção em edifício até 3 pavimentos. Nível 2 é para edifícios multifamiliares, né, com mais de 3 pavimentos, com média complexidade técnica de manutenção dos seus elementos, né, e sistemas construtivos, de padrão construtivo médio, né, e com sistemas convencionais. Um prédio com uma torre de 13 andares, né, isso é para edifícios multifamiliares. Nível 3 são para edificações de alta complexidade, né? Técnica de manutenção, operação, um centro clínico, por exemplo, um hospital, né? Normalmente é empregado em edificações com vários pavimentos, né? Ou com sistemas construtivos com automação e sistema de manutenção implantado pela norma, a norma de manutenção, que é a NBR 5674. Então, classifica-se, então, a sua edificação. Depois, vem a classificação, no 7º passo, também, vem a classificação das anomalias e montagem do relatório final das inspeções elétricas e as recomendações que vocês farão. Então, as anomalias construtivas ou endógenas. Anomalias endógenas são originárias da própria edificação, projeto, materiais e execução. Né? A construtora fez, cometeu erros de projeto, por exemplo, que vocês vão identificar, ou o projeto está correto, foi executado de forma incorreta, foi colocado um material que não está de acordo com o projeto. Anomalia exógena são originárias de fatores externos à edificação que foram provocados por terceiros. Anomalias naturais são originadas de fenômenos da natureza, né? Previsíveis ou imprevisíveis. E as anomalias funcionais, a gente vê muito, são originárias de uso, relacionadas com a perda de funcionalidade pela vida útil, devido ao envelhecimento natural ou manutenção inexistente, ineficiente. Acontece muito isso, a gente encontrar essa anomalia funcional. E, pessoal, também nós encontramos muito essa anomalia aqui, né? Que é a anomalia endógena. A construtora planejou que o condutor vai ser usado de um cabo EPR e na hora de executar, executaram com cabo de PVC. Ou até mesmo, já pegamos alguns casos que o condutor previsto no projeto era de 50 milímetros, aí na prática lá estava um condutor de 35 milímetros quadrado, né? Então, são anomalias endógenas também que a gente encontra muito. E ainda continuando no 7º passo, que está te auxiliando na montagem do relatório, é classificação das não conformidades. Você vai classificar as não conformidades em crítico, médio e mínimo. Crítico é o risco de provocar danos contra a saúde e as pessoas que estão envolvidas ali. Risco médio é o risco de provocar a perda parcial do desempenho daquela funcionalidade. E risco mínimo é um risco de causar pequenos prejuízos à estética ou à atividade programável e planejada naquela edificação. Né? Então, aqui nós classificamos o risco das anomalias do projeto. Ou do projeto não, pode ser do projeto e pode ser da própria instalação
que nas inspeções serão identificadas. Sétimo passo ainda, colocando, você deve, eu coloquei em vermelho, você deve, em seu relatório, colocar as recomendações das anomalias encontradas em ordem de prioridade. O que o síndico daquela edificação, o que ele precisa executar em primeiro momento? Então, você vai dar uma ordem de prioridade das ações que foram definidas em função das suas inspeções elétricas. O oitavo passo, esse é muito importante. Você deve entregar o relatório, tá? Esse relatório, ele deve estar associado a uma anotação de responsabilidade técnica. Então, um relatório, dentro do corpo do relatório, você tem que associar qual a RT associada àquele trabalho executado pelo profissional. Então, o relatório deve ser entregue e deve ser apresentado a RT daquela atividade. Outro ponto de suma importância, não é só entregar os dois e um abraço e tchau. Não, achamos importante que você faça a apresentação dos resultados a seu cliente. Valorize o seu cliente, mostre para ele o que é necessário ele modificar nas suas instalações elétricas. Obrigado a todos vocês. Utilizei para isso a 5410 e a 5674. Né? No entanto, mais o que eu coloquei para vocês é a própria experiência da IPT Engenharia na execução das inspeções elétricas. Aqui essa norma, pessoal, corrigindo, aqui é 2012, tá? Obrigado a todos.